Olá, meu amigo, minha amiga. Estou de novo aqui para trazer hoje um tema de interesse geral, que o título é O que você pode fazer para melhorar a depressão? Pode ser para você, que tem algumas pessoas que estão mandando mensagens, comentários, do meu vídeo, falando que estão deprimidas, ou pode ser para você ajudar alguém que você conhece que está com depressão. Mas antes do tema, eu queria avisar que realmente o meu site doutorcesar.com ainda está com problemas, foi atacado por um vírus aí e foi bloqueado o acesso para que você não pegue esse vírus, entrando no site. Então, já foi pedido à companhia, ao provedor ali que resolva isso, mas não está sendo a solução rápida como a gente gostaria. Mas espere, porque em breve, se Deus quiser, o site vai voltar ao ar, tá bem? Eu estava observando alguns de vocês que assistem o vídeo e alguns comentários, várias pessoas no último vídeo que eu apresentei, em que eu falei sobre um mundo dividido, Algumas pessoas colocaram que existe inferno, sim, discordaram do que eu tinha falado ali. Na verdade, não foi um estudo sobre esse assunto, mas como algumas pessoas, várias pessoas, não foram muitas, mas algumas levantaram essa questão, eu acho que pessoas sinceras, como uma senhora chamada Rosana, não vou falar o sobrenome por questão de ética, tem várias Rosanas ali, que entra em contato com a gente, que faz comentários. Ela disse: o doutor não está pregando a verdade 100%, e aí ela explica que essa questão de que, segundo a Bíblia, existe inferno sim, que Deus não é só um Deus de bondade e amor, mas é de justiça e de equidade, e eu concordo plenamente com a senhora, que Deus realmente é um Deus de bondade e justiça, de bondade e amor e misericórdia, mas também é de justiça. Felizmente, o Deus que eu acredito, que é o Deus da Bíblia, ele é assim, tanto que a cruz são dois paus, justiça e misericórdia, misericórdia e justiça. Mas obrigado pela sua observação, obrigado a vocês que fizeram essa observação. Então eu vou preparar um estudo especificamente sobre o que a Bíblia fala sobre inferno, tá? Aguarde um pouquinho, não sei exatamente quando vai ao ar, mas vou preparar, tem muitas coisas para fazer, outros temas também que estão me pedindo. Também foi colocado algumas pessoas colocaram essa observação sobre a parábola do rico e do Lázaro na Bíblia, que aparentemente quem está no céu se comunica com quem está no inferno. É uma parábola realmente de difícil interpretação, mas como 3 ou 4 pessoas comentaram sobre ela, eu também vou gravar um vídeo, se Deus quiser, sobre essa parábola especificamente, para colocar aquilo que eu entendo que é o que a Bíblia quer dizer, porque nessa parábola dá a impressão de que existe o inferno literal, mas aguarde um pouquinho também, tá bom? Alguém aqui que não se identificou colocou que Jesus ele nunca viveu na Palestina na época de Jesus. Essa é a frase da pessoa, Jesus nunca viveu na Palestina. Na época de Jesus tudo era Israel. Por favor, não vem com essa. Meu amigo, minha amiga, olha, eu quando estava falando o assunto para me referir à terra onde Jesus viveu, eu nem pensei em detalhes, eu só falei a primeira palavra que me veio à mente, a consciência, que foi na região da Palestina. Talvez você tenha feito essa observação, considerando aí esse conflito que existe entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a situação horrível ali que está acontecendo. Talvez você tenha pensado que eu tenha pensado em usar a palavra Palestina, me referindo de alguma forma a esse conflito. Se você pensou isso, você errou totalmente, tá? Realmente nem passou pela cabeça essa questão aí quando eu estava falando, apresentando a ideia, apenas comentei sobre onde Jesus vivia naquela época que ele esteve aqui no planeta Terra. Cuidado para você não julgar as pessoas, tá?
Uma segunda coisa aqui, esse indivíduo chamado Saulo, ele disse que fez uma crítica porque eu disse que faltam poucos anos para Jesus voltar. Ele falou assim, falar que faltam poucos anos para Jesus voltar é presunção. Saulo, obrigado pela sua observação, mas olha, quando eu falo que faltam poucos anos para Jesus voltar, eu não tenho noção, claro, só Deus, o Pai, é que sabe, Jesus é que sabe o dia e a hora da volta dele, para fazer o juízo final e aí estabelecer um mundo finalmente de justiça. Ninguém sabe o dia e a hora. Jesus mesmo falou isso, ele falou que ninguém sabe o dia e a hora. Só o Pai, enfim, e agora que ele está no santuário fazendo a atividade dele, aí ele sabe. Então pode ser 5 anos, pode ser 15, pode ser 12, pode ser 37, eu espero que não seja muito, mas os sinais são claríssimos de que não estamos muito longe. Tá? Então também cuidado com o seu julgamento. Bom, vamos então pensar um pouquinho sobre depressão. A depressão é um tipo de sofrimento que, infelizmente, tem algumas recaídas em algumas pessoas. Para alguns casos, a pessoa que teve depressão pode fazer algo para evitar que ela recaia, né? Ou que ela fique o tempo todo ali naquela situação. Então, eu queria trazer uma ideia bem prática, assim, do que pode ajudar e pode funcionar em algumas pessoas deprimidas para que ela saia daquele estado de um nível de sofrimento desagradável, dolorido, e que fique a maior parte do tempo talvez se sentindo melhor, ou um pouco melhor, ou bastante melhor, depende. Então, vamos dar uma olhada nessa questão aí. Então, depressão é diferente de ansiedade, né? Ansiedade excessiva. Na ansiedade excessiva, a pessoa ela tem uma inquietude, um aperto no peito, uma falta de paz interior, ela sente um vazio que ela não sabe explicar a razão disso. Alguns dizem assim, parece que tem uma bola aqui na minha garganta que sobe e desce, já foi no médico, no gastroenterologista, eu já fiz endoscopia digestiva e não tem nada, mas parece uma bola que sobe e desce. Outros falam que tem um aperto no peito, uma opressão, e tem medo de ser um problema cardíaco, foi no cardiologista, fez exames, não tem nada, foi no pneumologista, não tem nada no pulmão. Então, a ansiedade é essa aflição, essa inquietude, esse aperto no peito, essa bola que aperta no peito, né? Essa bola aí que sobe e desce, um certo mal-estar, senta aqui não está bem, vai ali não está bem. Isso é ansiedade excessiva, que se manifesta de outras formas também, como crise de pânico, fobia, estresse pós-traumático e de outras formas. E já depressão é diferente. Depressão é diferente de ansiedade excessiva, como eu estou falando. Então, na depressão, o que predomina é a tristeza, a falta de energia, a perda do prazer nas coisas que antes dava prazer, uma tristeza que não passa, uma vontade de ficar isolado, isolada, pode surgir pensamentos de morte, de culpa excessiva, né, de ideia de suicídio. Então, resumindo, ansiedade é inquietude, aflição, agitação, né, falta de paz. Depressão, tristeza, apatia, desânimo, perda de prazer nas coisas. Né? Então, alguns indivíduos são mais propensos para ter depressão, tanto por fatores biológicos genéticos, como pela tendência para a melancolia, por causa de ter vivido talvez num lar complicado na sua infância, talvez também por ser uma pessoa bem sensível para questões emocionais e sofrer perdas importantes na vida, que para aquela pessoa, para aquele indivíduo, essas perdas foram muito importantes, mesmo não tendo tido tanto valor para uma pessoa, talvez o próprio irmão ou irmã, alguém que vive na sua própria casa, ou na sua própria família, ou um amigo. Ou seja, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras em termos de questões emocionais, e essas pessoas, quando sofrem algumas perdas, essa perda tem um impacto mais grave, mais forte nesses indivíduos mais sensíveis do que naqueles que não são mais sensíveis, tão sensíveis, mas que também tiveram o mesmo tipo de perda. Em outras palavras ainda,
O mesmo evento traumático produz resultados diferentes em pessoas diferentes, porque algumas têm melhores recursos internos psicológicos para lidar com aquela situação traumática do que outras pessoas. Às vezes, uma pessoa entra na depressão na vida adulta por causa de um fator gatilho. O que é fator gatilho? Já falei isso em outras palestras, mas vamos pensar. Fator gatilho é um evento que produz naquele indivíduo uma resposta emocional dolorosa, assustadora ou que entristece muito. Por exemplo, se você viveu numa família com uma mãe que tinha problemas com bebida alcoólica e por causa disso ela se embriagava várias vezes e ficava agressiva com a pessoa, com os irmãos, né, gritando com todos, então você pode ter aprendido a sofrer com pessoas agressivas e que gritam nervosamente, que é um tipo de abuso. Gritar com as pessoas é um abuso emocional. Então lá na frente, você viveu isso ao longo da sua infância. Uma mãe alcoólatra, ficava nervosa, agressiva verbalmente e você cresceu nesse ambiente. Aí 30 anos depois, se você está lá na sua vida adulta, pode ser até bem sucedido profissionalmente, fez um bom curso, estudou bem, passou bem, tá lá, casou com a pessoa que é um indivíduo que perde controle com alguma facilidade. Pode não ser por causa de álcool, pode ser por causa de um temperamento ainda com alguns aspectos imaturos que a pessoa ainda não aprendeu a controlar suas emoções. Então, por causa disso, essa pessoa fala alto com você, grita com você vez ou outra, então, que é uma forma de abuso verbal. E isso, o fato dessa pessoa, 30 anos depois, 25, sei lá, da sua infância, quando ela tem essa atitude de gritar com você, isso é o fator gatilho que dispara certos sentimentos na sua mente que são tão dolorosos e difíceis de lidar como aqueles sentimentos que você tinha ou que você sentia quando convivia com a sua mãe embriagada 20, 25 ou 30 anos atrás. Mesmo no século XXI, que nós estamos com a tecnologia tão avançada e avançando mais ainda, a depressão ainda é um desafio para ser vencida e tratada. A Organização Mundial da Saúde prevê que em 2030 a depressão deverá ser a doença número 1 no mundo. Que tristeza, né? Várias razões para isso aí. Inclusive problemas sociais, de desesperança, quando você olha para a sociedade, e traumas emocionais, e comida ruim, vida sedentária, poluição do ar, são vários fatores que contribuem para isso aí. Não existe uma vacina contra a depressão, não existe uma técnica psicológica que funciona 100% para todos no tratamento da depressão. E quanto aos medicamentos psiquiátricos, alguns medicamentos para tratar a depressão, que são os antidepressivos, alguns funcionam bem por um tempo, mas não necessariamente o tempo todo. Alguns funcionam por um tempo para um grupo de pessoas, enquanto que esses mesmos produtos não funcionam para outro grupo de pessoas. E tem deprimidos que não melhoram com nenhum medicamento antidepressivo, natural ou sintético. Então é importante você pensar e entender que os mesmos remédios funcionam de maneira diferente para pessoas diferentes. Se a tua vizinha teve depressão e tomou sertralina, então eu vou tomar também porque eu vou ficar ótimo com sertralina. Bom, sertralina pode ter sido bom para ela, mas não para você. Ou fluoxetina, ou escitalopram, ou venlafaxina, ou qualquer um dessa turma aí. Certa vez anos atrás, atendi um paciente que pensava seriamente em suicídio por causa de uma depressão grave, prolongada. Chegou a tentar o suicídio mais de uma vez. Lembrando que a depressão pode ser leve, moderada e grave. Ele tinha uma depressão grave. A depressão grave pode se subdividir em dois tipos: a depressão grave com sintomas psicóticos e a depressão grave sem sintomas psicóticos. O que é isso? Tem pessoas que têm uma depressão grave e saem da realidade, né? Vai ter alucinação, delírio, assim. E tem pessoas que têm uma depressão grave e continuam na realidade, que era o caso desse paciente.
Então, na verdade, como eu falei, ele já tinha tentado se matar, mas foi salvo uma outra vez em horas assim bem cruciais, com um parente que conseguiu chegar na hora e tirar daquela situação que ia morrer. Um filho dele, desse paciente deprimido, grave, um filho dele se casou e algum tempo depois a esposa dele engravidou e esse casal, então, a mulher teve um filho e esse meu paciente, então, ficou vovô, né? Se tornou avô e ele ficou tão contente com o nascimento do seu netinho e começou a fazer um esforço para ajudar, né, a nora e o filho com esse bebê, queria ficar um pouco perto dessa criança e na medida em que esse indivíduo deprimido se envolvia mais com relação a essa criança, a depressão foi melhorando. A ideia de suicídio saiu da cabeça da pessoa. Então foi muito importante que ele pudesse ter contato com o bebê enquanto e depois foi crescendo, né? Enquanto seguia com o tratamento da depressão. Então pensar na criança, ocupar-se com ela, visitá-la com frequência, ajudar a família do seu filho a cuidar do bebê, foi vital para aquele homem, mesmo que no começo fosse difícil ele ter vontade de fazer isso, um pique para fazer isso, a energia para fazer isso, mas ele ficou contente com a chegada de um primeiro netinho, né? Então eu posso dizer que a dedicação desse indivíduo para com seu neto salvou a vida dele, porque amenizou muito o estado depressivo. Eu acho que foi o melhor remédio para a depressão dele, na verdade. Então isso nos ensina algo importante para o tratamento do estado depressivo. Se uma pessoa deprimida fizer esforços para se dedicar a uma causa que pode ser ajudar a criar um neto ou visitar o orfanato com regularidade na sua cidade, pelo menos uma vez na semana, e fazendo alguma atividade útil ali com as crianças, né, que são órfãs daquela instituição, ou se o deprimido visitar regularmente um asilo e ajudar os idosos, os velhinhos ali de alguma forma, ou ajudar numa outra atividade voluntária de assistência social, quem sabe na sua comunidade religiosa ou em outra instituição, essa atitude de sair de si, parar de olhar o seu sofrimento e olhar a necessidade do outro e fazer algo por esse outro, isso poderá tirar a pessoa do estado depressivo, pelo menos uma parte do tempo, ou aliviar bem o sofrimento que a tristeza produz. Para um deprimido, acho que vale a pena fazer esse esforço. Então, se você está deprimido, deprimida, faça esse esforço. Você pode pensar assim, quando eu estiver melhor eu vou fazer. Mas não é assim, você vai fazer para poder melhorar, não é melhorar para poder fazer. Então, faça esse esforço. Se você não tem nada a ver com depressão, felizmente, se você conhece alguém, ou pode ser um parente que convive com você, ou um amigo, um vizinho, fale isso para essa pessoa, né? E quem sabe até no começo você pode se oferecer para participar junto com o deprimido de uma visita lá no orfanato ou no asilo, né, ou numa atividade filantrópica altruísta. Isso será bom para o deprimido, será bom para você que vai ajudá-lo e será bom para as pessoas, né, que vão receber aquela visita de ajuda ali. É importante, eu repito, o deprimido entender, que a pessoa deprimida entender que não deve esperar se sentir bem para ir fazer uma atividade desse tipo. Mas é fazer essa atividade, faz um esforço melhor que você puder para então ir fazer e aí você vai se sentir bem. O bem-estar vai vir depois, não vai vir antes, né? Por isso não fique esperando estar melhor para ir. Vá, porque é isso que vai fazer você melhorar. Faça o teste para você ver. Comece hoje mesmo, né? Comece amanhã, essa semana, né? Pense aí onde é que tem se você já conhece o local, ou se na sua comunidade já tem atividades filantrópicas, então se ofereça como voluntário, né? Ou você vai descobrir onde é que tem, se você não sabe ainda onde é que tem, um orfanato, um asilo, enfim, toda cidade geral tem isso aí.
e vai lá e procure saber como é que você pode ajudar, nem que seja 1 hora por semana, 1 hora por semana, né? E depois aumente, talvez 2 horas por semana, claro, dependendo também de como funciona aquela instituição. Eu tenho certeza que isso vai produzir uma melhora no estado depressivo, você vai melhorar, essa pessoa que você conhece e quer ajudar vai melhorar. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e espero aqui no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.